Oi, pessoal! Nosso vídeo desta terça é sobre como fazer citação e referência da Constituição Federal de 1988, de acordo com a nova norma da ABNT de citações, que é a NBR 10520 de 2023. Vamos fazer citação indireta e citação direta, tanto curta quanto longa, assim como modelos de referências. Vou explicar por meio deste exemplo que tem aqui no site do Planalto. Para entrar nesse site, eu pesquisei aqui no Google, coloquei Constituição Federal de 1988. E aí, aqui na primeira indicação, que é o site do Planalto, já abre essa versão que eu estou usando aqui para fazer o exemplo com vocês. Mas se você estiver pesquisando a Constituição por um livro, eu irei mostrar também como é que você vai fazer. Pessoal, vamos começar com uma citação indireta. O que é uma citação indireta para a ABNT? É aquela onde você vai ler o que está aqui na Constituição, na parte que te interessa, e vai escrever no seu texto com as suas palavras. Ou seja, você vai interpretar e escrever o que você entendeu a partir da ideia que está aqui no texto da Constituição. Por exemplo, eu quero escrever com as minhas palavras o que está aqui no artigo 3º, né? Então, eu vou ler aqui o que tem, vou interpretar e vou escrever o que eu entendi. Então, aqui no artigo 3º, na Constituição, tem o seguinte: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí vem, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Como eu estou querendo fazer uma citação indireta deste artigo aqui, eu não posso escrever exatamente como está aqui. Eu vou mudar, mas a ideia ela é a mesma. Então, eu venho para o meu texto e aí eu coloquei o seguinte. Eu criei um texto aqui fictício só para ir mostrando para vocês os exemplos. Vamos aqui na citação, como foi que eu fiz. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil incluem a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem-estar sem discriminação por origem, raça, sexo, cor, idade ou outros critérios. Então, veja bem, quando eu termino de escrever aqui, então vocês perceberam que não está do mesmo jeito que está aqui na Constituição, né? Então, eu escrevi com uma forma diferente. Quando eu termino, como é uma citação indireta, o que é que você só precisa colocar aqui? Você vai abrir o parênteses no final e aí você coloca Brasil 1988. Por que esse Brasil aqui? Porque ela tem uma abrangência nacional. Se eu estivesse falando de algo estadual, então seria aqui, o nome seria do estado. Se eu estivesse falando de algo relacionado a só um município do Brasil, então só o nome daquele município. Como a Constituição ela é federal, então ela é para o Brasil inteiro, aí você vai e coloca o Brasil e coloca o ano dela aqui, 1988. Prestem atenção que com a nova norma da ABNT, né, que foi aprovada em julho de 2023, o Brasil, apenas o B, a gente vai escrever com a letra maiúscula. Então, se você vai fazer uma citação indireta no seu trabalho, você só precisa aqui dessa informação. Uma outra observação que eu trago aqui para vocês: nunca coloque um ponto antes do parêntese, né? O ponto, ele sempre vai ficar aqui, ó, após o parêntese, fechando a frase e não na citação. Então, você, quando terminar a citação, você vai colocar Brasil e vai colocar apenas um ponto final aqui após o parêntese. Essa citação aqui, pessoal, ela não tem limite de linhas. Se for algo com suas palavras, realmente, você não vai precisar se preocupar com quantidade de linhas nem aspas, que é o que a gente vai ver na citação direta, que é diferente dessa daqui. Escreva o texto e no final você coloca Brasil e o ano. Apenas essa informação aqui. Isso aqui é independente se você está pesquisando aqui pela internet, como eu, com essa Constituição aqui, ou se você está pesquisando por meio de um livro. Não tem diferença alguma a questão da citação indireta. Agora vamos para a citação direta. Então, vou só deixar aqui com a letra preta mesmo, que aí eu deixei
vermelho, só para destacar aqui para explicar melhor para vocês. E aí a gente vai agora para um exemplo de citação direta. Essa citação aqui, ela é uma citação direta curta. O que é uma citação direta curta? É aquela onde eu irei copiar e colar exatamente como tem no texto aqui da Constituição. No entanto, ele é um trecho pequeno, de até 3 linhas. Neste caso, a gente vai precisar colocar mais informações além do Brasil e do ano. Veja que na indireta, você só vai colocar Brasil em 1988. Agora, se for direta, eu vou precisar colocar outras informações aqui na frente. No caso, essa citação aqui que eu quero fazer é uma citação do artigo 5º. Então, eu tenho aqui esse artigo, é desse artigo aqui que eu estou querendo pegar, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou fazer Ctrl+C e Ctrl+V, né? Eu quero pegar essa parte aqui inicial, só que eu não vou pegar toda. Eu vou pegar aqui de todos até propriedade. Veja que uma parte aqui da frase, ela não vai entrar na minha citação. Isso faz diferença para você. Se você vai colocar a frase toda, completa, ou se você quer tirar alguns trechos aqui. Você pode querer tirar os trechos iniciais da frase, você pode querer tirar alguns trechos do meio, não tem problema nenhum, né? Então, mas veja aqui como é que você vai fazer. Eu fiz Ctrl+C e Ctrl+V aqui no meu trabalho, até a palavra propriedade, e aí ela fica uma citação direta curta, certo? Por que curta? Eu tenho aqui... Comecei, aqui eu tenho uma primeira linha, aqui eu tenho uma segunda, ela terminou aqui. Ou seja, eu não ultrapassei 3 linhas. Quando eu não ultrapasso 3 linhas aqui na citação, ela fica uma citação direta curta. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou deixar ela aqui mesmo no texto e vou colocar aspas no início e aqui no final. Veja que para não começar o parágrafo logo com a questão da citação, a cópia, eu fiz o seguinte, eu coloquei assim, conforme estabelecido pela Carta Magna de 1988 do Brasil. Então, você pode fazer uma chamada aqui fora para não ficar somente aquela citação ali solta. E aí você pode chamar aqui de diversas formas antes, você pode colocar segundo os preceitos da Constituição de 1988 do Brasil, seria uma forma também de você iniciar, né, a chamada para uma citação direta, ou então nos termos da Constituição Brasileira, promulgada em 1988, de acordo com as disposições da Carta Constitucional de 1988 do Brasil. Quer dizer, tem diversas formas de você ir chamando aqui fora a Constituição, né, antes de você colocar ali a citação direta, certo? E aí, pessoal, como vocês viram que eu cortei a frase, porque eu não coloquei ela toda, a gente vai precisar usar a supressão. Essa supressão aqui, que é o colchete com os 3 pontinhos dentro, ela pode ser tanto no início, como no meio, como no final de uma citação direta. As informações que eu preciso colocar, então, quando eu termino aqui a citação, né, eu vou abrir o parênteses, colocar Brasil, 1988. Agora eu vou precisar colocar mais informações aqui. Por quê? Porque eu não tenho uma página. Se eu tivesse a página, eu colocaria direto a página aqui. Se fosse de um livro, então eu colocaria direto a página. Como eu não tenho, eu vou colocar as informações aqui da localização desse trecho. Quando eu olho aqui na Constituição, então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o artigo 5º, e esse artigo 5º, ele está dentro do capítulo primeiro capítulo aqui. Então, sempre você vai começar nessa ordem de capítulo e artigo. Se eu tivesse copiando um inciso, vou já mostrar o exemplo para vocês de inciso, né? Então, a gente iria colocar o capítulo, o artigo e o inciso. Você vai colocar apenas as 3 primeiras letras. Então, CAP ponto, aí você vai colocar um aqui, vírgula, ART ponto, o 5 e fecha. Pronto, então aqui... já está super fácil, né, do leitor do seu trabalho localizar qual é esse artigo que você está copiando aqui, qual é o trecho exatamente da Constituição que você está copiando. Se eu tivesse com a Constituição em um livro, eu teria, no caso, a página. Eu poderia mencionar, nesse caso, até o artigo aqui fora, se eu quisesse. Eu poderia colocar o artigo 5º da Constituição de 1988, afirma que... Aí eu vim e copiava, né? Já que o artigo ele não vai ficar aqui dentro, se eu tivesse a página, ele poderia ser chamado aqui fora mesmo, não tem problema nenhum. E aqui eu colocaria a página do livro. Vamos supor que esse trecho tivesse na página 60, então você já vai e coloca assim.
tá certo? Não precisa você colocar o capítulo e o artigo não, porque se você tem a página, essa informação aqui, ela já substitui, né? Então, como a gente tá fazendo pela Constituição que eu tô consultando aqui na internet, então a gente vai deixar dessa forma mesmo. Agora, se eu quiser transcrever um inciso, eu tenho aqui esse próximo exemplo. O inciso, então, eu vou precisar colocar uma informação a mais. No final, vai ter informação do capítulo, do artigo e do inciso. Então, eu estou copiando aqui esse inciso, olha, é assegurado o direito de resposta, tal, até imagem. Então, copiei toda essa informação aqui, ó. Então, é assegurado até imagem. E aí, eu vou e coloco essa informação aqui, inciso, né? INC, ponto, minúsculo. E aí, você vai e coloca o inciso exatamente o que você copiou. Vamos ver agora, pessoal, um exemplo de citação direta, só que vai ser uma citação, vocês vão perceber aqui, vai ser uma citação direta longa. Eu quero copiar, nesse caso aqui, uma informação que tem no artigo 7º. Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui, o artigo 7, vocês vão ver que vai ser uma quantidade maior de texto, né, que eu vou copiar. Eu quero copiar essa parte aqui, que tem são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Eu vou querer copiar essa parte aqui, esses três incisos. Quando eu faço Ctrl+C e Ctrl+V dessa parte aqui, que eu vou copiar dentro do meu trabalho, veja como foi que ficou, ó. Aqui eu fiz a chamada, né? Eu coloquei dentro os diversos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição menciona. Então, essa parte aqui está indireta, né? Eu não copiei do mesmo jeito que estava lá. Só que esses incisos aqui eu copiei. E aí, o que foi que aconteceu aqui? Se você for contar, você vai ver que ultrapassou aqui a quantidade de 3 linhas, ó. Eu comecei aqui, então você começa a contar sempre de onde você começou na frase. Eu comecei aqui, então aqui completou uma, aqui 2, aqui 3 e aqui 4. Como ela ficou acima de 3 linhas, ela não vai poder ficar nessa formatação aqui. Eu vou ter que alterar, né? O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Nesse caso, de acordo com a BNT, você precisa selecionar todo o trecho, tá certo? Que você copiou, e aí você vem aqui na régua, olha, quando ele aparece aqui, recua à esquerda, então um quadradinho que tem aqui embaixo, você vai puxar para os 4 centímetros. Quando você puxar, ainda selecionado, não tire essa seleção, você vai precisar vir aqui, eu estou digitando meu trabalho no 1,5, e essa parte aqui, ela vai ter que ficar com espaçamento simples, olha, 1,0. Se você já estiver escrevendo seu trabalho no 1,0, pronto, que é o espaçamento simples, não tem problema nenhum, só que o meu, ele estava no 1,5 aqui, né? Então, você vai colocar 1,0 e ainda o texto selecionado, você vai diminuir aqui o tamanho da fonte. Veja que o meu trabalho ele é digitado no tamanho 12. Então, para diminuir, eu poderia fazer a opção aqui por 2 tamanhos. Eu poderia colocar o 11 ou eu poderia colocar o 10. O 10 é o mais comum, tá certo? Porque o 11 ele fica até muito próximo, né? O tamanho, então ele não destaca tanto. Então, quando eu venho aqui para o 10, então realmente ele fica esse trecho aqui mais destacado. Mas se você colocar o 11, não está errado, porque a norma diz que tem que ser menor do que a fonte do seu trabalho. Então, eu vou colocar aqui a fonte 10, eu deixei, então ele vai ficar nesse formato aqui. No final, eu vou colocar aquelas informações que a gente já viu. Brasil, 1988, capítulo 2, artigo 7º. Quando eu venho aqui, olha, o artigo 7º, então eu estou vendo aqui que ele está, olha, dentro do capítulo 2. E os incisos, como eu copiei aqui, então a pessoa já vê quais foram os incisos que estão copiados, né? Não precisa você mencionar, porque ele consta aqui exatamente já na citação. Caso você não coloque a citação com os incisos aqui, você copie só a parte dos incisos, então você pode colocar a informação aqui na frente, né? Então aqui, olha, eu copiei o inciso todo, mas veja que ele não está com o número aqui. Então, eu venho, faço essa opção de tirar o número daqui da frente e aí eu vou e coloco ele aqui. Sempre que você mencionar um material no seu texto, pode ser Constituição, pode ser artigo, pode ser livro, é necessário incluí-lo em uma lista de referências. Aqui, pessoal, eu trouxe 3 exemplos de referência, dependendo de onde você está consultando a Constituição, certo? Porque é o seguinte, você pode estar consultando por meio de um livro, você pode estar consultando essa daqui que eu usei, né, para fazer o exemplo com vocês, e você pode estar consultando a Constituição publicada no Diário Oficial. Então, trouxe aqui as 3 para vocês verem como é que vai ficar.
Você vai entrar sempre com Brasil maiúsculo, né? Então, muita gente se confunde porque o Brasil aqui dentro do texto ele é minúsculo e aqui ele é maiúsculo. São normas diferentes da BNT. Essa norma aqui é a norma de citações, então a que foi atualizada, né? Então ela já trouxe o Brasil nesse formato, e aqui a norma de referência, que é a norma de 2018, e aí ele não mudou. Essa norma de referência, ela não mudou, certo? Então você vai entrar sempre com Brasil aqui maiúsculo. E aí você vai colocar o colchete, vai colocar a Constituição, entre parênteses 1988, fecha aqui o colchete. Constituição da República Federativa do Brasil em negrito poderia ser também em itálico. Agora, se você usar o itálico aqui, o elemento de destaque em toda a sua lista de referências, por exemplo, o título de um livro, o nome de um periódico, vai ter que ser em itálico também. Você não pode fazer uma lista de referências e ficar misturando. Uns você vai colocar em negrito e outros você vai colocar em itálico. Você vai uniformizar. Então, aqui eu adotei o negrito, Constituição da República Federativa do Brasil, organizado por Cláudio Brandão de Oliveira, né? Então, você vai olhar quem é o organizador daquele livro que você está consultando. Aqui a cidade, editora, ano e a quantidade de páginas. Essa daqui, o segundo, é exatamente a que eu estou consultando, tá certo? Então, eu venho Brasil, 88, não muda nada. Constituição da República Federativa do Brasil, do mesmo jeito. Brasília, Distrito Federal, 2 pontos, Presidência da República, 2023, entre colchetes. E aí você pode perguntar, por que foi que você colocou esse 2023? Porque a data da atualização que eu tenho aqui desse arquivo. Como é que eu sei? Eu vou olhando aqui, olha, várias datas. Eu tenho 2000, eu tenho 98. Você vai pegar pela data mais recente, certo? Que foi atualizada. Se a gente for dar uma olhadinha aqui no artigo 123, a gente vai perceber que ele é um artigo de 2023, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, já estou vendo que teve algo já para esse ano, certo? Olha, 2023. Então, quer dizer, esse texto aqui é atualizado, né? Até esse ano. Então, você dá sempre uma olhada para você ver o ano mais recente. E aí, esse ano mais recente, você coloca aqui, que é a data da atualização. Então, entre colchetes 2023, ponto, disponível em. Você vai colocar o link, tá certo? Do jeito que tá aqui no navegador. Então, do mesmo jeito que tá aqui, você pode clicar aqui no final, e aí você vai fazer Ctrl+C e Ctrl+V aqui no seu trabalho, acesso em, vai colocar a data. O formato de data da BNT é desse aqui. Eu vou colocar a data que eu estou consultando, as 3 primeiras letras do mês, ponto, 2023. O único mês que você vai colocar ele completo aqui, a palavra, é maio. Fora o mês de maio, todas as outras você vai utilizar apenas as 3 primeiras letras e o ano, certo? Esse aqui é o formato da norma. E aqui eu tenho um outro exemplo que é a Constituição publicada no Diário Oficial. Então, se você está consultando a Constituição nesse formato, o que vai ficar em negrito é Diário Oficial da União. Então, tem o Brasil, Constituição. Aí veja que tem um iniciozinho, né? Nós, representantes, tal. E eu vou e coloco essa supressão aqui. Então, de onde é que eu estou pegando essa parte? É dessa parte inicial aqui da Constituição, né? O preâmbulo. Como eu não vou colocar esse trecho todo, eu venho e uso aqui a supressão. Então, Diário Oficial, Brasília, o ano, o número, a data, né, de publicação, disponível em, coloco o site e acesso em, coloca a data. As supressões, pessoal, no texto, né, se você quisesse tirar, por exemplo, vamos supor que eu quisesse tirar essa parte aqui, olha, nos termos da lei complementar. Se você quiser tirar, não tem problema nenhum, você vai e coloca aqui, ó, a supressão, certo? Você pode deixar essa supressão aqui e aí você vai e continua. Traga para o seu trabalho só realmente a parte que lhe interessa. Se eu não quisesse aqui, se tivesse alguma coisa aqui inicial, não quisesse colocar, não tinha problema nenhum. Eu posso tirar e eu vou e coloco a supressão. Agora, se você for tirar, para citação direta, você precisa sinalizar, né, realmente que você está excluindo
uma parte ali daquela frase, que pode ser antes, no meio ou depois. Já existe uma playlist aqui no canal com vários vídeos sobre essa nova norma da ABNT 2023. Se vocês quiserem consultar outros exemplos de citação, de referências de outros materiais, consulte lá a playlist, que aí certamente você pode encontrar um vídeo que você esteja precisando, ok? Um grande abraço e até a próxima semana.